Então, uma boa tarde para todos nós. Rogamos a proteção e o amparo de Jesus, o nosso Mestre, que Ele possa nos conduzir nesse rápido estudo que vamos fazer sobre essa temática, que vamos analisar a perfeição, qual é o significado, o aperfeiçoamento, o que isso pode significar para nós. Analisar também que estratégias nós podemos adotar, o que devemos fazer, o que podemos fazer, ou o que nós devemos deixar de fazer para nós cumprirmos esse objetivo de vida, o objetivo da criação. Então, a primeira pergunta que nós temos que fazer é quem somos. E essa pergunta nós pretendemos respondê-la de duas formas. No sentido coletivo, ou seja, quem somos em termos de espíritos, e também quem sou eu, na verdade. Quem eu, individualidade. Que a doutrina espírita nos fala que nós somos espíritos imortais em processo de aprimoramento. Mas a nossa proposta também é ir um pouco além e nos perguntar, quem sou eu de verdade? Também refletirmos para que a gente possa entender essa dinâmica da vida, esse processo de aperfeiçoamento, nós temos que tentar nos situar por que nós existimos, por que nós estamos aqui. E aqui também nós podemos pensar isso de duas formas. Primeira, de uma forma coletiva, ou seja, qual é a missão dos espíritos aqui na Terra, qual é o objetivo dessa encarnação, e também podemos e devemos pensar qual é a minha missão aqui na Terra, qual é o meu papel aqui na Terra. E, no geral, nós temos conhecimento que o objetivo da criação é a evolução. O que significa isso, evoluir? É nos desenvolvermos, tanto no aspecto das ciências, do conhecimento, no desenvolvimento do nosso intelecto, que ele é fundamental, ele é importante, porque à medida em que nós desenvolvemos a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, nós vamos conseguir ter mais possibilidades para desenvolver a outra parte, outro pilar desse edifício evolutivo, que é a parte dos sentimentos e das virtudes. Nosso processo de educação, de autoeducação, ele envolve essas duas áreas, né? Conhecimento e virtudes. E a doutrina espírita vem nos mostrar que, acima de tudo, todos estamos aqui, que temos um objetivo, que é chegar à perfeição. Mas o que consiste essa perfeição? É viver através das experiências terrenas, e aqui nós podemos nos situar enquanto tarefa individual, ou seja, a vivência aqui na matéria, nos traz tarefas individuais, ou seja, aquele compromisso que eu tenho comigo, com a minha evolução, com o meu aperfeiçoamento, e ao mesmo tempo eu tenho uma missão, eu tenho um compromisso, um dever com a coletividade. Então, eu venho aqui enfrentar os desafios da vida na matéria, cuidar do meu aprimoramento, ao mesmo tempo que eu tenho que, de alguma forma, contribuir para que aqueles que caminham conosco também possam atingir esse objetivo, essa meta. A lei de evolução, ela já foi abordada por Jesus, quando ele propõe, segundo registrou Mateus, dizendo que devemos ser perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Evidente que aqui Jesus se referia de uma perfeição relativa, porque a perfeição absoluta, ela só é possível a Deus. Nós vamos progredir, vamos nos aproximar dessa perfeição absoluta. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos dizer o que consiste essa perfeição. Quando nós estudamos, lemos, que nós temos que chegar a essa perfeição.
O que é preciso fazer para nós atingirmos essa condição? E é o próprio Cristo que vem nos dizer que a perfeição ela consiste em amar os nossos inimigos, em fazer bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Vemos aqui um outro patamar, é o sentimento do amor elevado ao nível máximo, a capacidade de amarmos não apenas aqueles que nos amam, aqueles que nos são caros, não aquele amor mais interesseiro, mas irmos além desses limites e chegarmos a essa condição, de podermos amar toda a humanidade de uma forma indistinta. Também o Evangelho vai nos dizer que a essência da perfeição, ela está na caridade. E a doutrina espírita vem propor como máxima: fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há evolução, não há progresso. E estabelece como elementos da caridade a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento, como os elementos básicos para se chegar à perfeição, a meta de todos nós. Benevolência no sentido de agirmos no bem, de uma atitude em relação àquilo que nós devemos fazer, e a indulgência no sentido de como nós vemos o outro, como nós percebemos o outro, como que nós analisamos o outro. E a abnegação e o devotamento também relacionado com os nossos fazeres. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos encontrar um texto belíssimo que vale a pena ser lido, estudado, em especial nos momentos de crise, de dificuldade, que tem como título Cristo Consolador. E aí o Espírito de Verdade vem definir o que é abnegação e devotamento. São uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Tomais, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. E nos dá como resultado o sentimento de dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Porque ninguém consegue ser caridoso sem sair de si, porque devotamento é aquilo que nós damos de nós mesmos, é o ato de entregarmos a um objetivo, a um propósito da nossa existência. Todo homem tem na Terra uma missão, grande ou pequena. Então todos nós, se alguém olhar para nós e disser que nós temos uma grande missão aqui na Terra, nós devemos concordar. Sim, todos nós temos uma grande missão, uma missão muito importante aqui na Terra. E são os deveres que nós temos que cumprir. E se nós não conseguirmos cumprir esses deveres, nós contraímos uma dívida. Todo afastamento, ou seja, tudo aquilo que nós fizermos que estiver em desacordo, o que nos afaste do nosso objetivo de vida, vai fazer com que nós estejamos contraindo uma dívida. Então, quando nós muitas vezes ouvimos que nós estamos aqui também pagando as nossas dívidas, quando falamos em dívidas, não significa apenas em relação a algo que eu fiz contra alguém, ou algum prejuízo que eu tenha feito para alguém. Mas só o fato de eu não cumprir com a minha missão aqui na Terra, eu já estou contraindo uma dívida que eu vou ter que resolver no futuro, que eu vou ter que saldar no futuro. E aí nós podemos pensar sobre a nossa missão, refletindo sobre ela. O que faço que me distancia dessa missão? Isso é importante nós perguntarmos. E aqui já nós vamos nos encaminhando para uma estratégia que ela é decisiva, ela é fundamental nesse processo de aperfeiçoamento. Que nós falamos em processo porque não é algo que se faz uma vez e não precisa fazer mais. É algo que está sendo realizado continuadamente. Nos perguntarmos, o que faço que me distancia dessa missão? E, por consequência, eu tenho que deixar de fazer, se isso me afasta do meu objetivo de vida. Também poderíamos nos perguntar, o que devo fazer para me aproximar dessa missão? O que eu não estou fazendo que eu deveria fazer?
para que eu possa cumprir a minha missão. Ou de uma outra forma, o que eu preciso saber, ou seja, que aprendizagens eu preciso buscar para que eu saiba fazer aquilo que eu tenho que realizar. Porque às vezes nós sabemos o que nós temos que fazer, mas não sabemos o que temos, como fazer aquilo que temos. Também nos perguntar o que eu preciso mudar na minha vida, o que eu preciso melhorar na minha vida. Porque nós não vamos nos iludir que se nós estamos aqui, nesse mundo terreno, é porque nós temos algo a melhorar, algo a aprender, algo a desenvolver. Então, é importante que estejamos sempre nos perguntando. E como nós vamos encontrar essas respostas? Ou seja, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, o que eu preciso aprender? E até em relação à minha missão aqui na Terra. Às vezes nós poderíamos estar em dúvida. Eu não tenho certeza, eu não tenho clareza. Qual é a minha missão? O que eu vim aqui fazer? Eu, individualmente, como pessoa. E aí há uma estratégia interessante que nós devemos estar fazendo continuadamente. Esse olhar para dentro de si. Essa investigação amorosa de si mesmo. Por que amorosa? Porque a depender de como eu analiso, eu me observo, eu vou ter um resultado. Se eu não fizer esse olhar amoroso, e tem que ser amoroso, porque nós vamos descobrir coisas que vão nos impactar, que o grande desafio não é identificar as nossas imperfeições. O desafio é o que eu vou fazer com esses achados, com aquilo que eu descobri de mim mesmo. Começo a me perceber as minhas imperfeições, e se eu não tiver essa amorosidade comigo mesmo, pode ser que eu me perca na queixa, na culpa, enfim, que não vai nos levar ao nosso objetivo. O que é essa investigação? É essa sondagem no nosso universo íntimo, verificando quais são nossas virtudes, nossos vícios, nossas carências, nossas necessidades. E como é que a gente faz isso? Nos observando. Como que eu penso, como que eu sinto, como que eu ajo, o que eu faço, e tentando investigar também aquilo que eu faço, com que objetivo, com que intenções. Quando eu faço determinadas coisas, quais são os sentimentos que eu alimento? E assim nós vamos fazendo aquele encontro inevitável. Que esse contato conosco, se nós não fizermos hoje, nós teremos que fazer amanhã. Se nós não fizermos amanhã, não fizermos aqui enquanto encarnados, quando chegarmos no mundo espiritual, nós vamos ter que fazer. Isso é inevitável, esse autoencontro. E a vida, ela muitas vezes nos convida, ela nos proporciona esses momentos. Às vezes, algo impactante na nossa vida, às vezes uma queda, às vezes uma perda, às vezes uma separação de uma pessoa querida que parte para o mundo espiritual, às vezes uma enfermidade, e a vida nos convida para fazermos essa viagem interior. Porque nós, hoje, com todos os recursos que nós temos, nós somos a todo instante motivados a não olhar para dentro de nós, a olhar para longe. A todo instante nós sabemos o que está acontecendo, podemos saber o que está acontecendo, tanto perto como distante, em qualquer lugar do planeta. Então, todos os estímulos que nós recebemos é mais no sentido de nós sabermos o que está acontecendo com o outro, o que está acontecendo longe. Mas esse autoencontro ele é inevitável. E a vida vai nos convidar a fazer esse contato com a nossa realidade, nos perceber como somos, o que somos, como agimos, como reagimos. E tem um filme muito interessante que ilustra esse processo. Quem não assistiu, nós sugerimos que assistam o filme Duas Vidas. E ele conta a história de uma pessoa que estava prestes a completar 40 anos. E ele recebeu um desses convites que nós recebemos para refletir. Ele começou a pensar, estava prestes a completar 40 anos.
E assim nós também, muitas vezes, né, estamos chegando no final do ano, às vezes estamos completando 50 anos, e a gente começa a ficar pensativo, meditativo a respeito da vida, o que nós fizemos, a nossa existência. E foi o que aconteceu com esse personagem. Ele estava, né, nessa autoanálise, tentando pensar o que ele tinha construído. Profissionalmente, ele era uma pessoa muito realizada, uma pessoa de sucesso. Mas aí, ele recebe a visita do pequeno Rust, que começa a fazer perguntas. E perguntas que ele achava que não tinha nenhuma importância. Como, por exemplo, por que a lua fica alaranjada às vezes? E o primeiro impulso dele foi ignorar, fazer de conta que não estava acontecendo. Depois ele tentou se desfazer, se ver livre daquele menino que era a sua criança interior, que vinha lhe questionar sobre o seu futuro. Queria saber como que vai ser o meu futuro. O que efetivamente de importante vai acontecer no meu futuro. E ele começa a pensar e não encontra nada. Ele tinha vários problemas, não tinha uma família, não tinha dificuldade de se relacionar com as pessoas, e essa sua criança interior vem fazer esse convite. E nós também podemos nos perguntar, se hoje a nossa criança pequena, o nosso pequeno Rust, de 8 anos, chegássemos hoje em casa e ele estivesse lá, sentado no sofá, como um menino, comendo umas pipocas, assistindo televisão, e nos perguntar sobre o futuro. Como que vai ser? Ele perguntasse, como é que vai ser meu futuro? O que efetivamente foi construído de verdade? O que nós teríamos para dizer? Será que poderíamos dar boas notícias ou não seriam boas as notícias? Então é interessante esse olhar para dentro de nós, porque isso é uma das coisas, um dos paradigmas que nós precisamos mudar na nossa vida. Porque nós temos muito, como Jesus já havia alertado, o hábito de olhar para as dificuldades dos outros, analisar as dificuldades dos outros, olhar o cisco que está no olho do outro e esquecemos de olhar as nossas dificuldades. E o Evangelho vem dizer que essa é uma das insensatezes da humanidade. Consiste em vermos o mal de outrem antes de vermos o mal que está em nós. Esse é digamos assim, é um processo que não é como dissemos antes. Não faço uma vez na vida, eu olho, me observo e pronto, está resolvido. É um processo contínuo de vigilância que deve acontecer a todo instante. E há uma pergunta que ela é muito importante, que nós podemos fazer. Que pensaria eu se visse alguém fazendo o que faço? Porque se as leis elas valem para todos, se as leis divinas elas são únicas, se eu censuro no outro, é sinal que também não serve para mim. Então, se eu estou analisando o que o outro faz, e se eu também faço, e na minha avaliação, no meu julgamento, não serve, para o outro não serve também, para mim, com certeza. Há uma outra passagem do Evangelho muito interessante, em que Jesus foi censurado pelos fariseus, pelo fato de os discípulos não terem lavado as mãos antes de uma refeição, como era um costume daquele povo. Evidente que Jesus não estava desprezando esse hábito de higiene que é muito salutar, mas Jesus aproveitou para passar ali um outro ensinamento. Esse povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. Porque as pessoas estavam muito preocupadas com as questões exteriores, as questões das formalidades, mas o coração estava impuro. Então, o Evangelho vem nos dizer que não basta se tem as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Então, por isso que nós precisamos olhar para dentro de nós e fazer essa investigação. E é nisso que consiste o nosso aperfeiçoamento. Purificar o nosso coração, purificar o nosso olhar, purificar os nossos pensamentos. Renovando as nossas atitudes. E aí,
nós precisamos efetivamente coragem para mudar, coragem para esses enfrentamentos, porque é um desafio e é algo que não depende dos outros, é algo que depende exclusivamente de nós. E como que nós vamos fazer esse processo de mudança? Como que nós vamos fazer essa transformação? Eliminando as sombras que existem em nós, projetando luz. Se, por exemplo, o meu problema é o orgulho, eu combato o orgulho procurando me tornar mais humilde. Simples. Se a minha questão é o egoísmo, eu tenho que iniciar a ser altruísta através da caridade, através de pequenas ações, de pequenas atitudes. É assim que nós conseguimos nos reconstruir. Se eu guardo mágoas, eu tenho que iniciar um processo de perdão. É assim que eu vou projetar a luz no meu lado sombra, que todos nós temos. Se eu pratico mal, ou pequenos deslizes, para que eu possa resgatar esse mal, eu tenho que praticar o bem. E assim nós vamos nos modificando. E a primeira questão que nós temos que assumir o controle da nossa vida. Nós temos muito por hábito delegar o controle através das justificativas, das desculpas. E esse processo de aperfeiçoamento, ele é um processo individual. Ele não é solitário, porque nós vivemos em comunidade e nós precisamos nos apoiar, mas é algo individual. Eu tenho que tomar consciência que isso depende de mim, que essa mudança de paradigma, isso depende de mim, depende das minhas escolhas. Então, Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, ela nos diz que a pessoa tem que assumir a responsabilidade da sua aspiração, daquilo que eu quero, daquilo que eu almejo, consciente de ser isso que deseja. Ou seja, eu tenho que ter muito claro para mim aquilo que eu quero. E sentindo-se capaz de enfrentar os obstáculos e os desafios até que se possa chegar nesse objetivo almejado. Nesse processo de aperfeiçoamento, de autodescobrimento, algumas coisas que nós precisamos mudar, ou seja, parar de fazer. E uma delas é as nossas desculpas. Porque nós somos muito inteligentes em dar desculpas. E aí nós podemos perguntar também, se eu estivesse analisando essas mesmas desculpas que fossem dadas por uma outra pessoa, como eu as interpretaria? Será que elas são válidas? Será que elas realmente têm procedência? Uma outra questão muito importante também, desligue o julgador interno, crítico, esse diálogo interno. Nós temos esse hábito de, quando nós percebemos algumas coisas que não são boas em nós, e todos temos, nós fazer esse diálogo de uma forma depreciativa. Então é importante nos perguntarmos também, como é que essa relação comigo mesmo? Como é que é esse diálogo interno, essa conversa que eu tenho comigo? Porque todos nós temos essa interação. Muitas vezes é como se nós nos colocássemos de fora e ficássemos nos olhando. E aí como que nós estamos fazendo essa observação? Uma outra questão importante, abandone o vício da queixa. Nós nos queixamos muito, reclamamos muito. E isso se torna efetivamente um vício, uma prática que nós acostumamos a reclamar. E aqui também é importante nós perguntarmos, que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Que pensaria eu se eu visse alguém se queixando da forma com que eu me queixo? Alguém arrumando desculpas da forma com que eu arrumo. Importante também nós pensarmos em ter bem claro aquilo que nós queremos e focar naquilo que nós queremos, não no que nós não queremos. Isso faz a diferença, porque naquilo que eu projeto luz, eu reforço. Se eu ficar reforçando as minhas imperfeições, eu vou reforçá-las. Então eu preciso focar naquilo que eu preciso desenvolver, naquilo que eu preciso construir. A importância da disciplina, da perseverança.
Então, o processo de autoaperfeiçoamento é algo para a eternidade. Não sei se nós já nos damos conta disso. Não é uma semana, um mês, um ano, não é só para essa encarnação. Ele é um processo contínuo, que nós precisamos perseverar, precisamos persistir. Nós precisamos de um certo ritmo. Em qualquer atividade, se nós não dermos ritmo para essa atividade, nós não teremos ganhos, os ganhos serão poucos. Numa caminhada de longo curso, se nós dermos 2, 3 passos e pararmos, mais alguns passos e pararmos, nós não vamos avançar muito. Então nós precisamos desse ritmo. Então, ou seja, eu inicio um processo de mudança e eu tenho que continuar esse processo de mudança. Procurar de uma forma mais intensa, realizar esse meu propósito ou agir de uma forma diferenciada. Aí precisamos também uma boa dose de paciência, porque paciência principalmente conosco e com os resultados que não virão de imediato, porque nós nos acostumamos e talvez por milênios com um tipo de comportamento, uma forma de agir. E essa mudança ela não vai acontecer de um dia para o outro. Então nós precisamos dessa paciência. Precisamos saber administrar o desânimo, porque em determinado momento nós achamos que já está tudo resolvido. E aí a vida nos propõe uma nova experiência, um novo desafio, e aí nós falhamos. E aí a gente se decepciona, porque imaginou que aquela questão já estava superada. Mas a vida nos mostra que ainda não, que precisamos prosseguir. É importante nós estabelecer metas, mas das nossas metas nós termos o que é prioritário. É importante nós estabelecer metas, talvez para uma semana, para um mês também, metas menores. Aqueles que são estudantes aqui na Casa Espírita, nós participamos do projeto de Educação dos Sentimentos. Toda semana nós temos uma tarefa. Por exemplo, essa semana a nossa tarefa é ler uma página da Bíblia, do Evangelho de Jesus, meditar sobre ela. E assim cada um pode estabelecer, como por exemplo, eu a próxima semana vou cuidar dos meus pensamentos. Então, eu vou ter um foco específico, a minha prioridade vai ser cuidar dos meus pensamentos. Então, sempre que vier um pensamento negativo, eu começo a substituir por um pensamento positivo. E assim, eu posso focar em várias outras questões que eu preciso mudar na minha vida. Para que a gente possa ter motivação para persistir nesse processo de aperfeiçoamento, nós temos que dar um significado, dar um valor sobre isso, sobre aquilo que eu desejo. Ou seja, o que significa para mim esse aperfeiçoamento? O que significa para mim, por exemplo, que resultados eu terei se eu conseguir me livrar da mágoa? E aí a gente vai se dar conta que o quanto antes nós conseguimos nos livrar do sentimento de mágoa, nós vamos ter um ganho na nossa vida muito importante. E a principal estratégia é a prática, é o treinamento, é a vivência, é viver aquilo que nós queremos mudar. Porque assim como nós só aprendemos a escrever escrevendo, nós só aprendemos a caminhar caminhando, assim também as questões morais. Nós só vamos chegar àquela nossa meta lá de amarmos os nossos inimigos, se nós, de uma forma quase que exaustiva, nós treinarmos atitudes de amor, nas pequenas coisas como nas grandes coisas. É um treinamento, é uma vivência. Joana de Ângeles também nos propõe alguns recursos importantes, para que a gente possa não desanimar, nos manter no caminho. As leituras edificantes que fortalecem o ânimo, ler uma mensagem de motivação, meditar sobre ela, ler uma página do Evangelho, meditar sobre a página, isso vai nos fortalecer o nosso ânimo. A oração como ferramenta importante, imprescindível, porque nos ligamos a essa força maior através da prece, e aí essa vibração que nos impulsiona, vai nos ajudar, muitas vezes, a identificar em nós o que precisa ser mudado, as boas ideias que nós vamos receber dos espíritos amigos. O processo de meditação, sugerido por Joana de Ângeles, e é uma obra muito interessante,
que foi ditada por esse Espírito, chamado Momentos de Meditação, que diz ela que enquanto nós oramos, nós falamos, e quando nós meditamos, nós escutamos. Escutamos aquilo que vem em nosso benefício. E também, como outro recurso fundamental, o trabalho no bem, o sentido de nós oferecermos aquilo que nós temos de nós mesmos, a caridade moral em benefício do nosso semelhante, que são recursos importantes para nos mantermos no caminho. Mas de todas essas aprendizagens, eu gostaria de destacar aqui duas, que talvez vá um pouco na contramão das nossas práticas, das nossas vivências. E a primeira delas é a capacidade de ouvir. A capacidade de ouvir, porque Jesus já havia dito, ouça o que tiver ouvidos de ouvir. Mas esse ouça, no sentido proposto por Jesus, é um ouvir mais amplo, mais profundo, mais ampliado. E efetivamente, se nós não tivermos esse olhar, essa forma de olhar para nós e nos perceber, não vamos identificar na profundidade aquilo que nós precisamos mudar. Ouvir a voz da nossa consciência, porque nós sabemos que as leis de Deus estão dentro de nós, estão na nossa consciência, estão escritas na nossa individualidade. Ouvir os bons conselhos dos espíritos amigos e às vezes das pessoas que são instrumentos dos amigos espirituais que se aproximam de nós para nos mandar um recado, nos dar uma dica, que a gente possa estar atentos. Ouvir o outro, ouvir o nosso semelhante nas suas dificuldades, que muitas vezes nós vamos perceber que aquele problema que nós superdimensionamos, ele é muito pequeno perto da grandiosidade dos dramas que os nossos irmãos vivenciam. E aqui há uma estratégia que nós temos que ouvir com o coração. E aqui nós já vamos sinalizando a nossa outra aprendizagem, que é a capacidade de sentirmos. A capacidade de percebermos a beleza que está no universo, na natureza, ou como nos propunha o pequeno Rust, de olhar a lua e tentar entender por que ela às vezes fica laranja. E eu trouxe a resposta, que eu imaginei que poderia alguém se interessar. Então tem uma explicação no filme que diz assim, que a lua cheia às vezes fica laranja quando nasce, porque as luzes têm que passar por mais camadas de atmosfera do que quando está alta no céu. E as ondas de luzes azuis se espalham, mas as vermelhas conseguem passar. Então, essa visão alargada, essa percepção alargada passa também por percebermos o universo, as belezas que nos cercam. E às vezes nós nos envolvemos com tantas preocupações, com tantas ocupações, e deixamos passar percebido coisas belas que estão ao nosso lado. E essa é a nossa nossa forma de pensar, a nossa segunda aprendizagem fundamental, que é a capacidade de sentir. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Então, nós temos que aprender a sentir. Deus, nós não vamos perceber Deus com a razão, com os olhos. Nós precisamos sentir Deus no nosso coração. O Evangelho de Jesus, nós precisamos ler, estudar, meditar, mas nós precisamos sentir. Se nós não desenvolvermos essa capacidade de sentir, nós não vamos entender na profundidade a mensagem do Cristo. O que Jesus estava querendo passar para nós? Nós precisamos sentir. E assim, a presença dos espíritos amigos na nossa vida, nós temos que aprender a sentir. Quando nós fizermos uma prece, nós temos que não só desenvolver o nosso intelecto, o nosso raciocínio, para organizarmos as nossas ideias, para formularmos um agradecimento, um louvor, ou pedir algo, mas nós temos que desenvolver a capacidade de sentir. Sentir essa presença amorosa, essa vibração amorosa que nos envolve. Ao final dessa atividade, nós temos o passe espiritual, nós temos que desenvolver essa habilidade de sentir. Sentir essa vibração que nos acolhe, que nos envolve, é uma habilidade
importante, uma aprendizagem importante que nós viemos aqui desenvolver. E a boa notícia que eu trago, que todas as nossas doenças morais, elas são curáveis. Não há uma doença moral que não tenha tratamento, que não tenha cura. E muitas vezes a cura, o processo de cura, ele é muito simples. Pode não ser fácil e não ser rápido, mas o processo é simples. E às vezes não são anos, não são décadas, é um processo que vai durar algumas encarnações. Mas é importante sabermos que todas as nossas imperfeições, elas têm cura. Porque nós fomos criados para chegarmos à perfeição, e nessa condição nós não teremos mais doenças morais, não teremos mais imperfeições. Importante nós nos darmos conta que estamos vivendo a nossa mais importante encarnação. Dizem os Espíritos lá no Evangelho que devemos empregar bem a hora que nos resta, lá no capítulo que trata da missão dos Espíritas. Empregar bem o tempo que nós temos. O que nós estamos fazendo de produtivo, de construtivo para a nossa vida? E que possamos sempre estar nos perguntando, o que eu faço que me distancia do meu objetivo de vida? E que eu preciso parar de fazer, o que eu preciso modificar, o que eu preciso alterar? O que eu devo fazer para potencializar o meu processo de aperfeiçoamento, a minha evolução? São perguntas que nós precisamos fazer a todo instante. Aquilo que eu estou fazendo está contribuindo para a minha evolução, para o resultado que eu preciso alcançar, chegar à perfeição? E também é importante nós nos perguntarmos a cada instante, se nesse instante chegasse aqui a minha pequena criança e me perguntasse sobre o seu futuro, como seria o seu futuro, o que nós teríamos para responder? Será que nós poderíamos dizer, não, fica tranquilo, nós seremos muito felizes, nós vamos vencer todos os nossos medos, nós vamos superar todas as dificuldades, nós vamos ter um futuro muito bom. Será que nós poderemos dizer isso? E também, talvez, pudéssemos dizer, fique tranquilo, nós encontramos a doutrina espírita, esse farol que nos ajuda, que nos guia. Talvez também possamos dizer que nós encontramos Jesus, que nos guia, que nos ampara, e que ela possa ficar tranquila, que nós teremos êxito. E se ainda hoje nós não podemos dar essa resposta positiva, de esperança, animadora, nós podemos trabalhar. E quem sabe daqui 5 anos, quem sabe daqui 10 anos, nós podemos ter essa resposta e tranquilizar essa criança interior que ela está dentro de nós. Não importa a idade que nós temos e que às vezes ela se apresenta com as suas carências, com as suas dificuldades, pedindo um afeto, um carinho que não recebeu, ou algo, uma atenção, ou algo a ser trabalhado, a ser desenvolvido. E é importante, meus irmãos, meus amigos, nós sempre nos darmos conta que a tarefa do aperfeiçoamento é uma tarefa interna, ela depende de uma motivação interna, que todos os estímulos que nós recebemos de fora, dos outros, eles são importantes. Mas o que é decisivo, o que é definitivo é a nossa vontade interna. Eu tenho que querer, eu tenho que fazer os movimentos necessários em direção às minhas metas, porque é uma tarefa individual. Mas, como dissemos, ela não é solitária. Devemos sim buscar ajuda, buscar nos cercar de pessoas que nos auxiliem, que nos ajudem, nos motivem, mas precisamos fazer o nosso esforço. E que o Mestre Jesus, que está sempre renovando esse convite para seguirmos, que possa sempre nos amparar, nos proteger nessa caminhada de evolução, de aperfeiçoamento, de educação, de autoeducação, que é o que nós viemos todos fazer aqui. Muito obrigado pela atenção.